Programa ADVJus. Oferecimento. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. Quali-System Informática. Automação e serviços para a área do direito. Camisaria Italiana. Há 10 anos vestindo homens de atitude e bom gosto. Olá, muito boa tarde. Chegamos com o ADVJus. O tema hoje é o advogado e o uso ético dos recursos no Código do Processo Civil. Fique com a gente, nós vamos fazer um ligeiro intervalo. Voltamos já já. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Ligue 3965-5158. Camisaria Italiana. Há 10 anos vestindo homens de atitude e bom gosto. Confecção própria de camisas masculinas e infanto-juvenil. Linha completa em roupas e acessórios. Várias opções em tamanhos e modelos. Parcelas em até 4 vezes sem juros. E ainda tem mais. Só a Camisaria Italiana oferece desconto especial para os advogados. Rua São Sebastião 859 no centro. Fone 3904-9369. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito, compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Visite-nos em 2 endereços. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia e Duque de Caxias 1258 no centro. 3636-1375. Ok, com extrema satisfação, hoje estamos recebendo aqui no estúdio do ADVJus o Dr. Marcelo Franco. O Dr. Marcelo Franco é advogado, professor universitário, mestre na área do processo civil e também professor da ESA, a Escola Superior de Advocacia. O tema que previamente escolhemos para hoje é o advogado e o uso ético dos recursos previstos no Código de Processo Civil. Um assunto muito interessante. E eu já quero agradecê-lo, doutor, saudando, muito obrigado pela sua presença, e o tema que hoje nós escolhemos realmente é palpitante. Doutor Marcos, eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui no vosso programa, agradeço antecipadamente. Muito obrigado. Então, doutor, inicialmente o processo civil, nós vamos aí, gostaria das suas primeiras impressões a respeito da natureza jurídica do processo civil, né? Tá bom, doutor Marcos. Bem, a natureza jurídica do processo civil é de uma relação jurídica processual, né? Então, aquelas teorias que viam o processo como contrato entre as partes, quase contrato, né? Aquelas teorias ficaram já um passado remoto, né? Já superadas. Então, hoje, não há mais dúvida de que existe uma relação entre as partes, né? Existe uma relação jurídica processual não só entre as partes, mas também entre as partes, o juiz e todos aqueles que participam, né? Do contraditório. Como toda relação, essa relação também implica em deveres e obrigações, né? E esses deveres e obrigações, eles vêm pautados, né, pela lei, e cabe ao juiz, no caso, agir como um intermediador e quase como um fiscal, na verdade, né? Fiscalizando o comportamento das partes, reprimindo aquele comportamento mais exagerado de um ou outro litigante, né? Sem dúvida. Doutor, normalmente no processo civil a gente observa que a gama, né, o anseio popular, existem aí inúmeras possibilidades de se intentar uma medida perante o judiciário. Mas evidentemente que o profissional do direito ele deve também se pautar, principalmente observando princípios éticos, não é isso? Com certeza. É muito difícil. Hoje nós vivemos uma época em que se falar em ética é um tema até bastante, né, complicado. O processo não é um palco em que tudo pode acontecer, um palco em que a guerra é declarada, né?
Na verdade, o processo ele é regido, como nós comentamos aqui, por regras pré-estabelecidas. Então, quando a parte vai a juízo, ela tem a obrigação de litigar conforme as regras pré-estabelecidas, né? Então, às vezes, essa litigância que pode beirar a má-fé, ela assume as mais variadas feições. Tem um caso curioso de um processo, uma petição inicial que foi distribuída no sul do país já há alguns anos, e essa petição inicial tinha 180 laudas. Imagina isso, uma inicial de 180 laudas. O juiz indeferiu essa petição inicial e não determinou a citação do réu, porque entendia que aquela petição inicial, daquele tamanho, iria implicar em cerceamento do direito de defesa por parte do réu. Seria muito difícil o réu conseguir se defender de uma petição inicial tão extensa. O juiz deslumbrou ali uma falta de lealdade processual por parte do autor e determinou, então, a extinção do processo sem análise do mérito. Depois, posteriormente, o autor propôs novamente a mesma ação, dessa vez em 10 laudas. Algo bem mais razoável, né? Nós observamos aí que, quer dizer, o bom senso teve que falar mais alto, né? Não tem dúvida. E, inclusive, a gente observa também, além do bom senso, precisa também ter aquela celeridade, né? Celeridade processual, né? E num processo de 180 laudas está justamente no contrário, né? Não tenha dúvida. Doutor Marcos, na faculdade de Direito, nós sempre nos preocupamos nas aulas de prática, quando vamos mostrar como é que se faz uma petição inicial, uma contestação, né? Nós sempre temos a preocupação de mostrar ao acadêmico que não é escrevendo 30, 40, 50, 60 laudas que ele vai ganhar ou vai perder a ação. Sim, tem que ter conteúdo, né? Tem que ter conteúdo, né? É isso mesmo. O conteúdo é o principal. Nós queremos convidar você para participar aqui com a gente do ADVJus. É só você nos enviar um e-mail para programa@advjus.net. Hoje, honrosamente, estamos recebendo o doutor Marcelo Franco, professor universitário, nosso colega advogado. Doutor, eu quero uma última questão bem rapidinho, nós estamos quase no final do nosso primeiro bloco. Se o senhor abordasse a respeito do que o senhor já falou aí, mas da litigância de má-fé. O advogado incorre nesse perigo se ele não for bem atento, né, doutor? Doutor Marco, na verdade, nós como advogados, muitas vezes nos pegamos numa certa armadilha que nós mesmos preparamos, né? Porque os processos demoram, a gente costuma reclamar muito da existência de recursos protelatórios, mas infelizmente muitas vezes nós sabemos, acontece, né? Nós acabamos incorrendo e apresentando recursos que muitas vezes têm argumentos temerários. Isso mesmo. E a esse pretexto, daqui a pouquinho a gente vai abordar o tema recursos. Aguarde, por favor, nós vamos voltar num instante. Até já. A ARP, a Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Ligue 3965-5158. Quali System Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Livraria Jurídica Mizuno e Leitão. Quem faz direito compra aqui. O maior acervo de livros jurídicos de Ribeirão Preto e região. Atendimento personalizado. Ambiente agradável e tranquilo. Espaço para leitura e cafeteria. Parcelem até 10 vezes sem juros e entrega em domicílio. Estacionamento próprio e seguro. Visite-nos em 2 endereços. Otto Bens, 1201 na Ribeirânia e Duque de Caxias 1258 no centro. 3636-1375. Legal, voltamos então com o ADVJus. Neste bloco, vamos dar sequência a esse tema tão importante dentro do processo civil. Inclusive agora, doutor, eu gostaria que o senhor complementasse a respeito desse assunto palpitante aí, a litigância de má-fé. Pois é, nós às vezes reclamamos da demora do processo, quando essa demora traz prejuízo ao nosso cliente. Mas nós temos que dar a mão à palmatória, que muitas vezes a gente acaba também
apresentando aí certos recursos de uma juridicidade questionável. Né? E muitas vezes, pelo calor dos argumentos, né, envolvidos na discussão judicial, a gente acaba praticando certos atos que deveriam ser, muitas vezes, melhor analisados. Eu falo isso de uma forma genérica, né? Não estou pontuando nenhum comportamento de nenhum colega em específico. O artigo 17 do CPC, o recurso protelatório se encaixa em pelo menos 4 incisos do artigo 17. Então, o advogado ele causa incidentes desnecessários. O recurso meramente protelatório, ele é por si só um exemplo de litigância de má-fé. E como é que a legislação reprime essa situação? Através da aplicação de multa. Né? Através da aplicação de multa. O artigo 18 diz que a multa é de 1% do valor da causa e a indenização por perdas e danos pode chegar até 20% do valor da causa. Então não é uma indenização desprezível, né? Muito pelo contrário. Né? Dependendo do valor da causa, né? Pode ser um prejuízo muito grande, né? E muitas vezes o advogado vai ter que explicar isso ao cliente, né? Porque, a bem da verdade, quem pratica os atos no processo é o advogado, né? Então, na realidade, a gente analisando os recursos, a gente percebe no dia a dia que às vezes há um certo abuso no direito de recorrer. Né? Então, por exemplo, o embargo declaratório. Né? O embargo declaratório, o artigo 535, ele é muito específico nas hipóteses de cabimento. Né? Quer dizer, cabe o embargo declaratório quando na decisão houver obscuridade, contradição e omissão. Né? Mas é muito comum você ver a parte apresentar o embargo declaratório pedindo para o juiz rever a decisão dele. Que não tem nada a ver. Que, na verdade, é um objetivo completamente fora do propósito do embargo declaratório. Né? Muitas vezes a parte quer, na verdade, é se aproveitar do efeito interruptivo que o embargo declaratório tem para interpor o outro recurso, uma apelação ou um agravo do instrumento. Mas a verdade é que aquele embargo ele poderia ser tido tranquilamente como uma litigância de má-fé. Porque não cabe pedido de revisão da decisão através do embargo declaratório, pura e simplesmente. Né? Tanto que nós temos também multa no caso do embargo, né? 1% no caso de embargo protelatório, até 1%, né, sobre o valor da causa, e se houver a renovação de um embargo protelatório, essa multa pode chegar até 10% do valor da causa. Do valor da causa. E a parte não poderá apresentar nenhum outro recurso, então olha como é que é grave isso, né? Se não depositar previamente essa segunda multa a qual ela foi condenada. Né? Então é uma multa bastante grave. A gente, por exemplo, verifica no caso do agravo de instrumento, né? As decisões interlocutórias que o juiz profere, né? no curso do processo, né? Que as decisões no curso do processo. O artigo 522 do CPC, né, doutor Marcos, fala de forma muito clara em que hipóteses cabem o agravo de instrumento. Então, cabe quando o juiz não recebe apelação para impugnar os efeitos nos quais o juiz não recebe a apelação, impugnar os efeitos nos quais o juiz recebe a apelação, e quando a decisão causar à parte lesão grave e de difícil reparação. Mas é muito comum você verificar no dia a dia, a gente verifica no dia a dia, decisões que não se encaixam em nenhuma dessas 3 hipóteses sendo atacadas através de agravo de instrumento. Ou seja, cabível seria o agravo retido. Sim. E a parte apresenta o agravo de instrumento, tentando se beneficiar talvez de um efeito suspensivo lá no tribunal, tentando atravancar o andamento da causa no primeiro grau. Então isso pode ser visto também como uma litigância de má-fé. Quer dizer, a parte interpõe um recurso fora das hipóteses previstas em lei. Não é? De uma certa maneira está infringindo o código, né? Doutor, agora uma outra coisa, voltando um pouquinho à questão, até a gente conversou aqui nos bastidores, a gente observa que alguns magistrados são sensíveis a pedido de reconsideração do despacho. No meu modesto entendimento, ocorrendo essa possibilidade ou essa hipótese, e o magistrado aquecendo ao pedido do advogado, isso aí resulta numa celeridade processual. O senhor entende assim? Eu concordo plenamente. Se a parte se sente prejudicada com a decisão interlocutória,
apresenta o pedido de reconsideração, né? E aquilo que o doutor falou é bem verdade, né? Quer dizer, o advogado que litiga já há alguns anos, ele acaba oferindo uma respeitabilidade na comarca, não é? Sem dúvida. Então, isso sem dúvida deixa inclusive de envolver um outro órgão jurisdicional, né? Que é o tribunal. Mas aí com os tribunais, as decisões aí nos fóruns todas soberbadas, né? Além dos tribunais assoberbados, as varas também, né? Então, eu imagino que qualquer movimento do advogado no sentido de agilizar o feito, sim, deve ser tido como bem-vindo. Com certeza, porque é o que todo mundo quer, né, doutor? Sem o processo andar rapidamente, né? Verdade. O único detalhe com a reconsideração, que eu acho que merece um certo cuidado, é que ela não interrompe o prazo para o agravo, né? Então a parte tem que ficar bem ciente de que ele tem que conseguir a decisão, né, de reconsideração ou não antes de expirar do prazo de agravo de instrumento ou retido, né, se for o caso. Tá certo. O ADVJus hoje está recebendo o Dr. Marcelo Franco. O tema que abordamos hoje é o advogado e o uso ético dos recursos previstos no CPC. O assunto é interessante. Interessante também é uma dica que eu quero dar para você que quer adquirir a sua obra jurídica. Vá até a livraria Mizuno e Leitão. As obras são as mais modernas, o atendimento especial e as condições melhores ainda. Nós vamos fazer mais um ligeiro break. Vamos voltar já já. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234 2720. Camisaria Italiana. Há 10 anos vestindo homens de atitude e bom gosto. Confecção própria de camisas masculinas e infanto-juvenil. Linha completa em roupas e acessórios. Várias opções em tamanhos e modelos. Parcelas em até 4 vezes sem juros. E ainda tem mais. Só a Camisaria Italiana oferece desconto especial para os advogados. Rua São Sebastião 859 no centro. Fone 3904-9369. Ok, voltamos então nesse terceiro bloco com o ADVJus. Dr. Marcelo Franco, a parte intimada da sentença. O advogado fica sabendo que a sentença prolatada não trouxe aquele resultado que ele esperava e muito menos satisfez a parte. E aí, doutor? A sentença é aquele momento, né, que pode, eu sempre digo, ele pode ser mágico ou trágico, né, dentro do processo, né? E a parte não obteve junto ao Poder Judiciário aquilo que queria, vai ter que se direcionar ao tribunal via recurso de apelação. Esse momento, né, doutor Marcos, ele é de fundamental importância no processo, porque nós estamos caminhando para um processo, para um sistema jurisdicional, que mais do que nunca ele vai ser um sistema de primeiro e de segundo grau. Quer dizer, cada vez vai se tornar mais difícil a parte conseguir chegar aos tribunais superiores, né? Todos que advogam, né, nós que advogamos, né, o doutor, vem sentindo isso. Você conseguir fazer um recurso especial, chegar até o STJ, um recurso extraordinário até o Supremo, é muito difícil. Então, esse momento em que a parte apresenta a apelação é de extrema importância, porque pode ser talvez a última oportunidade que ela tem de pedir ao Poder Judiciário que reanalise a questão quanto ao mérito, quanto ao direito material discutido na lide. Então, doutor, praticamente a gente observa aí que esse é o momento em que, às vezes, dentro da advocacia, fica mais complicado o trato entre a parte e o advogado. Às vezes o advogado até se esforçou, às vezes ele até é um bom procurador, mas aquele assunto que envolveu a causa, a demanda, o entendimento do magistrado de primeira instância foi um entendimento diverso daquele que o advogado consignou ali até ser prolatada a sentença. Mas isso não quer dizer que ele, interpondo um recurso,
em nível de apelação, que essa decisão não pode ser refeita em nível do tribunal, não é isso? Com certeza, até porque eu não tenho aqui comigo estatísticas, né, exatas, mas a gente percebe no dia a dia da advocacia que não são poucas as sentenças que são reformadas no tribunal, ou reformadas integralmente, ou pelo menos reformadas em parte, né? Quer dizer, é comum existir a reforma das decisões pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Regional Federal, enfim, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Eu sempre digo que a parte não deve se contentar, entre aspas, né, se sente prejudicada com a decisão de primeiro grau, se for o caso, né, ela tem que ir ao tribunal. Agora, temos também que colocar limites, né, porque também temos que, de certa forma, existe, eu acho que um pouco a indústria do recurso, né? Sim. E essa indústria do recurso, às vezes a parte recorre sem a mínima possibilidade de êxito e, novamente, incorrendo em litigância de má-fé e gastando, né? E, doutor Marcos, e o que é pior muitas vezes? O réu pagando mais de 1% de juro, né? 1% de juro ao mês, mais correção monetária, sobre o débito ao qual ele já foi condenado. Porque desde o Código Civil de 2003... se tornou um péssimo negócio ser devedor no Poder Judiciário. Sim. 2002, 2003, novo código. Então, doutor, e tem uma coisa também, o recurso, o advogado, na hora de impetrá-lo, é bem sensível, tem que ter muito cuidado com as custas do preparo, não é isso? Custas do preparo, porque imagina, o advogado apresenta um recurso cheio de bons argumentos, né? Repleto de bons argumentos, e se esquece de recolher o preparo. Aí passa a existir, inclusive, uma responsabilidade pessoal do advogado, que é muito grave, né? O cliente pode sim, né? A parte pode sim, inclusive, questionar esse advogado, né? Como é que ele apresenta o recurso e não paga as custas processuais correspondentes? Isso é muito grave, né? Isso é muito grave. É verdade. Doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também a respeito do recurso especial e a respeito também do recurso extraordinário, apesar de a gente saber que não é difícil subir. Mas o que o senhor pode falar desses dois recursos? Olha, doutor Marcos, como nós estamos comentando sobre litigância de má-fé, me parece que talvez o maior abuso que exista na área recursal seja justamente nessas duas figuras. Por quê? É comum você ver a parte querer transformar o recurso especial e o recurso extraordinário numa espécie de apelação perante tribunais superiores. E, na verdade, esses recursos não têm absolutamente nada a ver com a apelação. Quer dizer, são recursos onde você não discute matéria de fato, a matéria é só de direito, devem existir uma série de pré-requisitos, né, com pré-questionamento, etc. E, às vezes, a parte quer rever fato, quer reexaminar provas, através de um recurso especial, através de um recurso extraordinário, estaria configurado também, talvez, né, a litigância de má-fé numa situação dessa. E pode ser aplicada. Nós ainda temos aí um minutinho, eu gostaria das suas considerações, doutor. Bem, a atividade do advogado, interpor recursos faz parte do nosso dia a dia, na verdade, do nosso ofício, não é? Quando o advogado consegue reverter um resultado no tribunal, eu sempre digo que isso aí tem um gosto especial, não é? Sem dúvida. Isso tem um gosto especial. Eu acho que ali é o suprassumo da advocacia, né? Quando você consegue reverter um resultado e transita em